A ideia do Deus punitivo. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar da ideia do Deus punitivo, o Deus que pune, o Deus que faz com que a gente sofra. Esse Deus, realmente, ele existe? É isso que a gente vai ver. Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, pode ter certeza de que você ajudará e muito a expandir o espiritismo pelo nosso país, e é isso que a gente deseja. Emmanuel falava que a maior caridade que a gente faz pelo espiritismo é divulgá-lo, e é isso que a gente tenta fazer. Mas vamos lá, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do Deus punitivo. A gente sabe que muitas religiões, muitas ideias de crenças e de filosofias, isso há milênios, elas vieram inicialmente, até porque isso também leva em consideração a evolução humana, o medo. Então, inicialmente, muitas pessoas usam a religião como um medo. Eu disse inicialmente há milhares de anos. Hoje, inclusive, muitas pessoas usam. Se eu fizer coisa errada, eu vou pagar, porque na minha religião fala isso. Se eu não fizer aquilo, eu vou pagar porque minha religião fala aquilo. Deus vai me punir se eu fizer isso. Deus vai me punir se eu fizer aquilo. Então a gente inicialmente encara a religião com o aspecto do medo, que ela causa na gente, porque sem esse medo, certamente a gente, vamos dizer assim, a gente cometeria muito mais pecados, muito mais erros, e que a religião, nesse momento, ela consegue te segurar, consegue restringir você para que você não cometa os erros. Tudo bem. E aí você cometeu erros, como todos nós cometemos, somos imperfeitos, planeta de provas e expiação, nós já fomos um planeta primitivo, e hoje a gente está aqui, provas e expiação, quem sabe a gente partir, aí a partir de 2057, começa essa transição para o planeta um planeta de regeneração. Mas, vamos lá, a gente faz coisa errada, nós cometemos erros, nós nos punimos ou somos punidos pela sociedade em geral, e claro, a gente interpreta muitas vezes os livros sagrados, todos eles sem exceção, como muitas vezes de que ali está escrito que eu serei punido por Deus. A gente encara, por exemplo, um livro sagrado que foi escrito há muito tempo atrás, séculos, milhares de séculos atrás. É claro que naquela época existia um pensamento. Hoje, nosso pensamento é diferente. O nosso pensamento ele é muito mais evoluído, muito mais aberto. Inclusive de preconceitos, e a gente interpretar as coisas de acordo com o que a gente aprendeu na época. Só que se a gente levar ao pé da letra tudo que está escrito na época, restritivamente, é claro que a gente vai falar que Deus é punitivo, que a gente vai ser punido, que alguém vai fazer uma coisa muito ruim com a gente porque a gente fez coisa errada. E essa questão do medo, para muitas pessoas, imagino que deve existir realmente, porque o medo ele restringe que aquela pessoa faça coisa errada, como eu falei agora, como a gente falou aqui. O Deus punitivo, que a gente tanto conhece por aí, na verdade, é o Deus da misericórdia, do amor. Porque neste caso aqui, a gente pode especificar mais um pouco. Quando uma pessoa, por exemplo, ela comete um crime aqui no nosso país, um crime e ela vai presa, ela fica reclusa, ela fica numa penitenciária. Se nós levarmos em consideração que a ideia da pena, tá, de um criminoso, quando ele vai cumprir a pena, já diz o nome, ele está sendo penalizado, por isso que ele está cumprindo uma pena. Por exemplo, ele cometeu um homicídio. Então ele vai cumprir uma pena lá de 10 anos. Nosso ordenamento jurídico ele vai falar que essa pessoa tem que ser penalizada porque ela cometeu aquele crime. Então ela está sendo punida. Se a gente levar em consideração, claro, a ideia geral de um ser humano que está evoluindo, ele não deveria ser penalizado. Ele deveria entender o que ele fez e passar por um momento de ressocialização até que ele possa compreender realmente aquilo lá que ele cometeu para que ele não cometa mais. Só que ao mesmo tempo a gente pode encarar que todos nós estamos no estágio da nossa evolução, num grau evolutivo, e ninguém é igual. Todos nós estamos ali, nós somos uns diferentes dos outros. Haverá momentos que existirão pessoas, espíritos mais evoluídos que a gente e menos evoluídos, mas ali mais ou menos numa escala. Então essa ideia da gente
punir e não de tentar ressocializar a pessoa que, por exemplo, que cometeu um crime. Eu estou dando esse exemplo de um crime, um criminoso, é porque muitas vezes aquela pessoa que está sendo punida lá na cadeia, está pagando a pena que ela fez, se tentasse eventualmente ressocializar certas pessoas, a gente não conseguiria. A gente está falando sobre um aspecto mais espiritual do que propriamente moral daquela pessoa. Porque muitas vezes ela não atingiu um grau, uma maturidade a ponto dela compreender. E aí a gente volta a falar do quê? Da pena quando a gente faz uma coisa errada. A ideia do Deus punitivo. Porque muitas vezes a gente encara os livros sagrados como uns livros penalistas, que Deus vai chegar e vai te punir. Na verdade, não. Na verdade, a ideia que a gente vê, pelo menos no Espiritismo, é que aquele momento é o momento que aquela pessoa precisa evoluir, mas em certos aspectos ela não vai conseguir evoluir de acordo com o que está escrito nos livros, porque ela não atingiu um certo grau de maturidade para ela compreender. E é por isso que vem a ideia da pena, a ideia do Deus punitivo. Deus não é punitivo. Deus, ele dá todas as oportunidades para nós. E essas oportunidades, elas vêm através de quem? Através da reencarnação. Eu sei que para muitas pessoas é difícil compreender reencarnação. Você pensar que hoje você está num corpo, que você vai morrer, seu espírito vai sair daqui de dentro e vai para um local, de repente ele volta para um outro corpo, na barriga de uma outra pessoa, e você vai ter novas experiências. E aí vem a ideia, por que eu não lembro, se realmente a reencarnação existe, eu tinha que ter lembrado das coisas e tudo mais. É um aspecto que a gente não precisa discutir nesse momento. Mas a ideia do Deus punitivo, ela é retirada quando você acredita na reencarnação. Aí você vai ver o Deus misericordioso. Porque na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, que fala a justiça da reencarnação, no capítulo 4, na pluralidade das existências, parte 2ª, ele vai falar aqui, ele vai perguntar aqui, Kardec, em que se funda o dogma da reencarnação? Ele vai falar assim, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Por quê? Porque se realmente Deus fosse muito punitivo e só existisse uma chance de você viver essa vida e depois, se você fez coisa errada, acabou, esse Deus realmente seria um Deus injusto, no nosso ponto de vista, porque você só teria uma oportunidade, não importa onde você nasceu. Se você nasceu numa família bem constituída, numa família que não tem vamos dizer assim, uma educação moral muito boa, você às vezes nasce num local onde não tem estrutura social, ou você nasce num berço de ouro, e qual que é a chance de repente de você se desviar do caminho nessas hipóteses que a gente deu, e aí você comete a coisa errada. E também muitas pessoas que nascem com problemas, sejam problemas cognitivos, problemas físicos. Para essa pessoa, como é que fica a situação? Então, muitas pessoas já nascem ruins. A gente vai dizer, Deus já criou uma pessoa ruim? Por que Deus criaria uma pessoa ruim? Já que a gente só tem uma oportunidade de vida. Deus não criou uma pessoa ruim. E é por isso que novamente a gente fala a reencarnação. Porque a reencarnação serve para a gente se arrepender. Quando a gente ainda está evoluindo. A gente vai evoluir, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até chegar o momento que a gente chega à perfeição. Quando nós somos espíritos desencarnados, a gente lê nos livros que nossa evolução ela é pequenininha, a gente vai evoluindo assim. Quando nós reencarnamos, que é o momento da sua provação, você vai viver um corpo material, você vai ter os desejos, você vai ter a ideia da raiva, do ódio, coisas que você aprendeu no mundo espiritual que você não pode ter. Quando você chega aqui, você esquece tudo e você vem viver uma nova experiência para que você possa evoluir nesses aspectos. A sua evolução não vai ser assim, ela vai ser grande. Por isso que a ideia da reencarnação ela é muito importante, e você que tem a sua vida hoje aqui na Terra, aproveite da melhor forma possível. Porque você sabe que quando você evolui aqui, você está dando grandes saltos para a sua evolução, e quem sabe eventualmente numa próxima reencarnação você já venha muito mais evoluído.
Porque é dessa forma que a gente consegue atingir essa perfeição do espírito. Lembre-se que, de uma forma geral, a gente não reencarna rapidamente. Demora muito. Séculos, muitas vezes. A gente fica na nossa casa lá, no mundo espiritual, e vem para cá com o nosso merecimento. E aí o tempo que a gente tem aqui, muitas vezes a gente desperdiça. Muitas vezes. E não é bom a gente desperdiçar. Porque essa vida que você tem é única. É só sua. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Aqui ele continua e fala o seguinte: não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. É claro, porque a doutrina da reencarnação, isto é, ele fala aqui, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, e a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. A razão nos-la indica e os espíritos a ensinam. Essa parte eu acho fantástica, que ele fala aqui da doutrina da reencarnação. É a única que consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas para ele evoluir. Claro, quando a gente estuda, por exemplo, a doutrina espírita, a gente vê até ali no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, é um livro que ele explica uma coisa muito interessante. A gente faz uma conjugação com o livro Exilados de Capela, que todos nós passamos por vários aspectos evolutivos. A gente nasce um espírito totalmente desprovido de qualquer característica evolutiva, e aí nesse momento a gente começa a evoluir em vários planetas, ou senão um planeta não, um planeta primitivo, provas e expiações, e nesse momento a gente vai evoluindo. Aí você imagina quando, por exemplo, você era ali um homem das cavernas. Naquele momento, a sua constituição cerebral, a sua capacidade evolutiva, ela era muito, muito limitada. E você não tinha seu livre-arbítrio ali para você fazer o que você quer, porque realmente naquela época a gente era homens das cavernas e não sabia o que fazia. Como que Deus criaria aquela pessoa das cavernas e ao mesmo tempo ele puniria? Porque ali certamente a maioria seria punida. Porque um matava o outro, um às vezes até comia o outro. A ideia da sobrevivência, a ideia de tudo isso, como é que funcionaria na época se Deus fosse punir aquelas pessoas? Nós, na verdade, nós que vivemos aquela época, essa era. Querendo ou não, se você acredita em reencarnação, você tem que entender que você foi um homem das cavernas, uma mulher das cavernas. Faz parte da nossa evolução. Então Deus, ele vai punir aquela pessoa por quê? Por que ele puniria? E é por isso que a gente volta a falar. A ideia do Deus punitivo, voltando no começo do nosso vídeo, ela só existe para aquelas pessoas que não creem em reencarnação e também para as pessoas que creem que Deus, ele é uma pessoa muito enfática. Deus, eu não vou dizer pessoa, mas ele é um ser divino que ele vai dividir a pessoa que faz o bem e a pessoa que faz o mal para sempre, e ali você vai ficar depois no purgatório para você ser julgado e você vai queimar no fogo do inferno. Por isso que existe o medo. Muitas pessoas hoje frequentam determinadas religiões, a gente não vai entrar no mérito, porque às vezes tem medo. É melhor eu fazer isso porque senão vai acontecer isso comigo. Não é essa a ideia da vida. A ideia da vida é você aprender, você evoluir e você viver constantes experiências e provações de vidas reencarnatórias. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar hoje para vocês sobre a ideia do Deus punitivo. Lembre-se, Deus não te pune. Quem te pune é você mesmo. Só que isso também depende do seu grau evolutivo, da sua maturidade espiritual. Eu peço para você novamente, para você se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com as pessoas, independente da religião delas. E a gente aqui só passa para você o que a gente aprende. Que assim seja.